Como que foi o início da tua carreira, a tua identificação com a natação? A natação começou aqui em Londrina, meus 5, 6 anos. Meus 3 irmãos mais velhos já nadavam. Meus pais acharam que a natação era o esporte mais indicado para nós na época, um esporte que mexe com toda a musculatura do corpo. E aí, no começo eu não gostava muito, mas depois eu tomei gosto da coisa e estou até hoje. Como que você definiria a pessoa e o atleta? Eu sou uma pessoa humilde, né, que tem seus objetivos bem claros e respeito todos os meus adversários, esse é o atleta, né? E a pessoa como pessoa eu gosto, uma pessoa muito familiar, tranquila, não gosto muito de sair, sou na minha, acho que é isso. Quais foram as principais dificuldades que você teve que atravessar para conseguir chegar até esse ponto hoje? Olha, por exemplo, eu não melhorei o meu tempo de 92 até 99, são 7 anos sem melhorar uma marca. Então, para você continuar treinando sem melhorar, é realmente muito complicado. Você começa a ficar um pouco decepcionado com a natação, você começa a pensar no que está dando errado, por que você treina tanto e não consegue melhorar. E eu soube superar essa fase, graças a Deus. Então, talvez essa seja a fase mais complicada da minha carreira aí. Guarda algum tipo de decepção no esporte, alguma frustração? Não, decepção e frustração tiveram muitas, né? Não é feito só de sucesso essa minha carreira aí, não. Mas guardar eu não guardo, não. Eu procuro passar, não olhar para trás, para essas dificuldades que surgiram aí, que são totalmente normais, tem altos e baixos na vida de qualquer um, então eu tenho que saber levantar e procurar olhar sempre aquele objetivo que eu tracei. Quais foram as maiores conquistas nesses 28 anos de natação? Difícil de falar, foram tantas, né? Eu tenho muitas boas lembranças da natação. Minha primeira Olimpíada, com meu primeiro recorde sul-americano em 88, realmente foi um momento muito marcante, final olímpica. Meu índice olímpico para a minha 4ª Olimpíada também foi super legal. Fui campeão pan-americano em 91 também. Aqui lá ouvi o hino nacional numa competição tão importante como essa, foi bacana. E até a minha despedida, que acabou não sendo despedida também, em 96 foi muito legal, o pessoal fez uma homenagem, fazendo uma camiseta, então aquilo lá também foi marcante. Então foi uma lembrança talvez das mais marcantes, mas não dentro da piscina, mas que eu também trago com carinho. Que lembranças você ainda guarda do Pan-Americano de Santo Domingo? Lembrança do ouro, né, da vitória com o índice olímpico. Aquele foi um momento realmente mais marcante, mas é um Pan-Americano que eu vou ter no coração também por ter carregado a bandeira ali no encerramento, que foi uma homenagem muito bacana. Qual o segredo da longevidade no esporte dominado tanto pelos jovens? Primeira coisa é ter um objetivo claro, né? E você batalhar para alcançar aquilo lá. E se não alcançar, reavaliar por que não alcançou e partir para outro objetivo. E ter força de vontade, né? Isso é fundamental. Gostar, lógico, gostar do que faz, isso aí já é 90% do caminho andado aí. Então eu acredito que hoje eu ainda tenho esses 3 pilares aí para esse sucesso. Essa geração aí do pessoal de mais de 30, né? Eu acredito que esteja puxando, dando esperança para a garotada nova que está subindo aí. O pessoal de 21, 22 já não é mais chamado de velho, ele está na flor da idade, pode ter aí mais 10 anos no mínimo de natação. Então eles sabem que pode investir ainda no esporte e ter objetivos futuros também. Você chega a pensar no Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro? Eu penso estar lá, sim, de alguma forma, talvez não na piscina, mas fora, aí, apoiando não só a natação brasileira, mas o esporte, porque eu acredito que vai ser um evento que vai marcar vai ser um divisor de águas aí para o esporte brasileiro, esse Pan-Americano de 2007. Você já pensou em aposentadoria? Essa é uma ideia que te assusta? Não, eu não penso mais, eu estou fazendo meus objetivos a curto prazo, esse pé de Atenas vai ser longo, né, 12 meses aí. E dependendo do meu resultado lá, eu vou reavaliar
com o meu técnico, se continuar tendo o apoio aí necessário do clube, da confederação, patrocinador, eu continuo. Lógico que quando eu parar de nadar aí em competições a nível nacional e internacional, eu vou continuar nadando, porque esse é o bom desse esporte, é isso, você não tem idade para começar e não tem idade para parar. Então pode ser aí que vocês vejam o Rogério Romero nadando até os 80, 85 anos. E existem até campeonatos master. Então, mas mesmo que não seja para competir em campeonato, eu gostaria de estar dando minhas braçadas aí por muito tempo ainda. Que história é essa que o nadador Rogério Romero poderia, na verdade, ser um agrônomo? É, isso aí é a verdade. Eu cheguei a cursar 3 anos na Federal do Paraná, em Curitiba, mas desde que eu mudei para Belo Horizonte em 91, eu abandonei a faculdade, né? E também, lógico, porque já não estava dando para conciliar os dois na minha vida, né? A natação e a faculdade, que me tomava muito tempo também. E eu acredito que a terra e a água não deu muito certo no meu caso, não.